Seu pai Jacó já estava morto. Agora chega os dias finais da vida de José. E José, antes de expirar e dar o seu último suspiro de vida, ele vai chamar os anciões, ele vai chamar os seus patrícios, os seus irmãos, sua família, e vai trazer a memória daquele povo, algo que talvez em algum momento eles esqueceram. O que José vai trazer à memória deles é que eles estão no Egito, mas não pertencem ao Egito. Que vai chegar uma hora, queria chegar um momento, queria chegar uma certa ocasião, que Deus iria arrancar eles dali, que Deus ia tirar eles dali. Ali era apenas para um processo. Estar ali é apenas estar de maneira momentânea, passageira, porque não era ali o lugar que Deus tinha para eles. Ele vai trazer à memória isso. E vai trazer à memória que aquele povo está debaixo de uma promessa. Uma promessa que não falha. Uma promessa que uma hora ou outra vai acontecer e que vai chegar. E ele diz assim, ó, quando este dia chegar, Deus vai levá-los até a terra que ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Glória a Deus. Eu quero trazer à sua memória que assim como aquele povo tinha uma promessa, todos nós que estamos aqui também estamos debaixo de uma promessa. Todos nós, e quando eu falo crentes salvos em Jesus. Todo crente ele tem um benefício, e o benefício que o crente tem é poder gozar, é poder usufruir de uma promessa da parte de Deus. Isso é uma verdade. Só que eu quero que você entenda que Deus, parcialmente, ele cumpriu esta promessa quando tirou aquele povo da terra do Egito. Daqui no capítulo 50 ao capítulo de número 13 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que demorou aproximadamente 430 anos. Então, quando Deus arrancou aquele povo no capítulo de número 12 da terra do Egito, são 430 anos. São mais de 6 gerações que aquele povo está tendo da terra do Egito. São 430 anos que, ainda que eles levem o nome de hebreus, de povo de Deus, eles estão enraizados com a cultura do Egito, o modo operante do Egito, a cultura do Egito, a desenvoltura do Egito, a filosofia do Egito está enraizada dentro deles. Então Deus não coloca aquele povo na terra prometida no mesmo dia. Por quê? Sendo que Deus seria poderoso para fazer isso. Deus poderia fazer aquilo. Só que Deus entendeu que se aquele povo entrasse na terra prometida no mesmo dia, trazendo a cultura do Egito, trazendo a filosofia do Egito, a mentalidade do Egito, a visão do Egito, este povo iria cair em decadência e declínio. Deus, na sua sábia soberania, o que ele fez? Vou trabalhar neles primeiro. Vou lapidá-los primeiro. Aleluia, Jesus. Vou moldá-los primeiro. E qual é o plano que Deus estabeleceu para isso? Antes de entrar na terra, primeiro vou preparar para eles um caminho. Glória a Deus. E esse caminho nós conhecemos muito bem qual foi. Deserto. 40 anos. 40 anos em que Deus trabalhou naquele povo. Escute só. Deus demorou um dia só para tirar aquele povo do Egito. Mas demorou 40 anos
para tirar o Egito dentro do povo. De tão enraizado que eles estavam. E aprenda uma coisa: quem tirou aquele povo do Egito foi Deus. Porque tem lugares que, se Deus não nos arrancar de lá, a gente não quer sair. É verdade. Tem lugares que, se Deus não nos tirar de lá, a gente teima em continuar. Então a Bíblia diz que Deus, com braço forte, por que a Bíblia usa esta expressão? Com braço forte, com mão poderosa. Não é concernente ao Egito e nem a Faraó, porque Deus já tinha demonstrado através das pragas que Ele era Deus. Quando a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo com mão forte, braço poderoso, está se tratando do seu povo. Dá para entender que o povo ainda quis relutar em continuar ali. Deu para entender que o povo queria teimar e bater o pé para continuar ali. Eu quero exemplificar numa linguagem que você vai entender. Sabe aquelas crianças, nossos filhos, quando é pequeno? Vai no mercado e em tudo que é prateleira, que tem doce, bolacha, chocolate, eles param, pega e quer trazer para casa, quer que você compre. E aí, se o pai não tiver maturidade, leva tudo que o filho quer. Mas se o pai tiver postura, cinto na calça, ele vai bater o pé e não vai comprar. Aí a criança é mimada. A criança fica fazendo birra. E se joga no chão, e faz aquele esperneio, e começa a chorar, e a gritar, e o pai está com pressa para ir embora. Aí pega no braço da criança e puxa, e ela fica fazendo força porque não quer sair do lugar. O que o pai tem que fazer? Aumentar a força do braço e puxar a força da criança, para fazer ela para colocar de pé e andar de novo para casa. É nesta intenção que Deus está falando que, com braço forte e mão poderosa, Ele arrancou o seu povo da terra do Egito. Só que entre o Egito e a terra que mana leite e mel, tem um deserto. E é o deserto o caminho que Deus preparou para trabalhar naquele povo. Uns chamam de deserto, outros vão achar que é vale, outros vão falar sobre processo. Para mim, deserto é escola. Aleluia, Jesus. Porque foi no deserto que Deus doutrinou aquele povo. Foi no deserto que Deus educou aquele povo. Aleluia. Foi no deserto que Deus arrancou coisas daquele povo e foi acrescentando coisas dele naquele povo. Foi no deserto que Deus deu corpo àquela nação. Foi no deserto que Deus ele usou de uma pedagogia que só Deus tem. Foi no deserto que Deus usou uma dinâmica, uma didática que só Ele tem para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa estrutura, para trabalhar na nossa envergadura. Como eu disse, ninguém entra de qualquer jeito na terra prometida. Ninguém entra na terra prometida trazendo traços do Egito, resquícios do Egito, respingos do Egito. Coisa trágica era o pastor Robson ungir alguém, a crente, a obreiro, a ministro, e colocar no púlpito, sendo que este indivíduo ainda tem traços do Egito dentro dele. Meu Deus! Vai causar problema, vai dar problema no altar, vai dar dor de cabeça para o pastor, vai dar dor de cabeça para a igreja. Assim é Deus. Deus não vai colocar ninguém dentro da terra prometida sem antes trabalhar neste indivíduo, sem antes moldar este camarada, sem antes moldar esta mulher. E na travessia entre o Egito e a terra prometida tem um deserto, e é nesse deserto que eu aprendo algumas lições.
Porque querendo ou não, irmãos, todos nós temos um deserto para atravessar. E quando você estiver atravessando por esse deserto, vai chegar 2023 com posse de vitória, que eu creio, e já foi ministrado aqui. Mas enquanto 2023 não chega, você ainda está no 2022. E o 2022, pelo que eu entendi na visão do pastor aqui, é o retrato do deserto. É o retrato da prova, da perca, do vale, do amassar de Deus na nossa vida. E eu quero, em poucas palavras, aprender com você algumas lições. Que aquele povo aprendeu.